Gostaria de convidar os irmãos para se colocarem de pés nesta manhã. Estamos dando início a essa escola bíblica dominical. Oremos ao Senhor. Grande Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido nesta manhã, de estarmos mais uma vez, Senhor, presente diante da tua casa para aprender mais sobre a tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, a vida de cada um dos professores, seja da escola bíblica dos jovens, a escola bíblica das crianças, dos adolescentes. Ajuda-nos, ó Senhor Jesus Cristo, para que venhamos compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É o que eu lhe peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Nós estaremos estudando a lição de número 11 esta manhã. Vamos lá, título da lição: Cultivando a convicção cristã. Os irmãos encontraram aí? Vamos lá, lição de número 11, título da lição: Cultivando a convicção cristã. Texto áureo: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2:3. A verdade prática nos diz: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempos de adversidade. A nossa leitura bíblica em classe será no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Estaremos lendo de forma responsiva. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã. Mas, havendo primeiro padecido, ter sido aprovado em Filipe, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque como bem sabeis, nunca houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser despesados. Antes fomos brandos entre vós, como o ama quem cria os filhos. Assim nós, sendo-nos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não éreis muitos queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Amém. Pastor Eduardo orando ao Senhor. Os irmãos com a paz do Senhor, oremos a Deus. Grande Deus e Pai, Senhor das nossas vidas, para louvor e adoração do teu santo nome, ó Deus, nos concedeste mais um dia, mas continuamos suplicando a tua graça e os teus favores em prol das nossas vidas, para que o nosso objetivo no Senhor possa ser alcançado na manhã desse dia. Continua conosco, Deus, nos dando as ricas orientações dos céus, sempre nos alertando e nos exortando, Deus, acerca do nosso posicionamento e conduta, Pai, na tua presença. Usa mais uma vez o teu servo, Senhor, para falar conosco na manhã desse dia, e aos demais departamentos também, ó Deus, da nossa igreja, sejam abençoados com a tua palavra na manhã desse dia. É o que te rogamos, meu Deus, e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Bom, dando continuidade às lições que já temos aprendido no decorrer dos domingos,
Hoje temos uma lição bastante importante que deve ser massificada e gravada em nossos corações para que venhamos ter a real firmeza sobre a palavra do Senhor. Estaremos estudando sobre a cultivação da convicção cristã. E nos últimos dias veremos a importância de estarmos cultivando a palavra do Senhor com fidelidade, porque os dias são maus, mas lâmpada para os nossos pés é e sempre será a palavra do Senhor. Desde já gostaria de parabenizar os pais nesta manhã. Feliz Dia dos Pais para cada um dos irmãos e das irmãs também que fazem o papel de pai. Que Deus também possa estar abençoando. Vamos para a introdução. Diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nessa lição, estudaremos os aspectos espirituais, morais e sociais que formam a convicção da nossa fé. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser autêntico, embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Logo na introdução, a base em Cristo. Se estivermos com um firmamento no Senhor, se não aceitarmos outro firmamento, conforme a palavra do Senhor nos ensina, ainda que venha um anjo anunciando outro evangelho, de ser autênticos para que o Senhor pudesse manifestar em suas vidas a ação do Espírito Santo e eles pudessem se tornar verdadeiros servos do Senhor, autêntico, cultivando em si a fé cristã, cultivando em si a convicção cristã e também ajudando aos outros a se portarem dessa forma. Nós temos como base o apóstolo Paulo, porque além dele cultivar em si, ele ainda, com as suas escritas, continua cultivando no nosso interior como devemos andar em relação aos propósitos de Deus nas nossas vidas e em relação também à convicção cristã. Eu talvez ousa perguntar, mas eu não quero a resposta, se de fato você tem convicção cristã. Porque no decorrer da lição, nós iremos ver testemunhos pessoais de homens que tiveram a convicção. Quando você tem a convicção, você tem testemunhos. Quando você tem convicção, você tem comportamentos. Quando você tem convicção, ela reflete aos outros de que de fato você é autêntico, de que de fato você é um bom e uma boa serva do Senhor em relação à obra de Deus. Na introdução, ainda na lição de número 11, nós vemos aqui: mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação em Deus. Nesta lição estudaremos os aspectos espirituais, morais e sociais que formam a convicção da nossa fé cristã. O objetivo, o cerne dessa lição é despertar em cada cristão o desejo de ser autêntico. O desejo de você ter propriedade para você falar. Porque Paulo ele vai mostrar diante algumas defesas que ele fez essa autenticidade. Ele vai cultivar no coração de reis e de outros maiorais que estavam junto com ele, que ele tinha uma convicção de quem ele servia e de por que ele servia. E nós, nos últimos dias,
Conforme o comentarista já nos relata a priori, que existe uma desconfiguração da convicção cristã, que muitos crentes são levados como ondas de um lado para o outro. E isso demonstra uma falta de convicção. Então, essa palavra convicção cristã, ela será bastante reportada. Vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz: convicção espiritual. O poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi propagado com mero discurso racional, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Nesse caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos tessalonicenses. Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano, e seu resultado é ineficaz na transformação divina. Tópico bastante sugestivo e bastante importante para nós que já somos servos do Senhor, que nós vamos ver que se você não tiver o poder de Deus na sua vida, e nós iremos usar exemplos bíblicos acerca disso, nós teremos um bom intelecto, nós seremos bons pregadores, teremos bons argumentos, teremos até mesmo a nossa persuasão, teremos a nossa eloquência, a exegese, a hermenêutica, mas se talvez fosse o escritor, em vez de colocar o 1 Tessalonicenses na leitura bíblica em classe, daria também para utilizar 1 Coríntios, capítulo 2, porque Paulo ele demonstra o caráter da pregação dele. Nós temos que lembrar que Paulo, nesse contexto, ele já tinha convicção do seu chamado, o que na atualidade existe pessoas que têm dúvidas do seu chamado. Paulo, nesse contexto, ele já tinha convicção da transformação que o evangelho trouxe na vida dele, e tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas se de fato estão transformados ou não. Nesse ponto que Paulo escreve sobre o caráter da pregação, ele já tem a convicção de quem Jesus é, e do que Jesus pode fazer, e do poder que ele havia adquirido através da cultivação da palavra do Senhor na sua vida. Então, nós estamos aqui com o nosso manual de instrução aberto, para que venhamos aprender a usar os fundamentos divinos, vamos colocar assim, na nossa engrenagem, para que venhamos ter um bom funcionamento na obra do Senhor. Porque a falta de convicção, ela gera incerteza nas nossas vidas. A falta de convicção, ela gera em nós uma procrastinação em relação àquilo que devemos fazer ou não. Quando nós já vemos no primeiro subtópico o poder do Espírito Santo, você só pode ter a certeza que o Espírito Santo age através da convicção que você tem. Se formos olhar homens de Deus e grandes homens de Deus no início do seu chamado, no início, quando estava começando a engatinhar na vida com Deus, na vida com Jesus, eles possuem dúvidas em seus corações. Eles possuem incerteza nos seus corações. Um exemplo claro e nítido para entender a falta de convicção começa na vida do jovem Samuel, quando ele está ainda dentro do seu quarto, e ele ouve Deus o chamando. Mas a convicção dele não era em Deus,
porque ele vai perguntar a Eli, e ele torna 3 vezes a perguntar a Eli se o havia chamado. E depois Eli fala, não, quando lhe chamarem mais uma vez, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Começa a gerar ali uma convicção de algo sobrenatural. Porque quando vamos falar convicção no poder do Espírito Santo, é confiar naquilo que nós não enxergamos. É ter convicção de algo que nós não conseguimos apalpar, não é um objeto. São coisas que nós não conseguimos, muitas das vezes, administrar com a nossa mente humana. Por isso que precisamos converter a nossa mente humana como uma mente em Cristo. Olha como que foi o trabalho missionário de Paulo, lá em Tessalônica. Ele estava dormindo e ele tem uma visão que um homem chamava ele para que ele pudesse se deslocar dali e ir para uma missão. Esse ponto, meus irmãos, da convicção espiritual, ela é importante para os obreiros, para todos nós que aqui estamos, mas principalmente para obreiros. E se formos elencar a ordem eclesiástica, óbvio que o cooperador precisa de ter, óbvio que o diácono precisa de ter, o membro, conforme já disse, toda a igreja, o membro, o cooperador, o diácono, o presbítero, o evangelista. Mas quando você chega no nível de pastores, porque você está a um passo, nós entendemos o seguinte, que da mesma forma que Deus chamou outros homens para conduzir, Deus também vai te chamar, se for da vontade dele, que você conduza o seu rebanho. Uma observação da palavra do Senhor acerca disso é que antes do Senhor entregar o rebanho na mão de Davi, o rebanho de Davi na mão de Davi, que foi ele ser rei, ele entrega as ovelhas do pai dele para Davi conduzir. Antes do Senhor entregar na mão de Moisés o povo, ele entrega as ovelhas de Jetro para que ele pudesse conduzir. Antes de Deus entregar a nação também para Saul, ele é responsável pelas jumentas. Então, muitas das vezes, nós que aqui obreiros somos, entendemos da seguinte forma: um dia o Senhor irá nos chamar daqui para conduzir a nossa própria seara. Mas a pergunta é ao contrário. Será que nós já estamos preparados e já temos a convicção de tal ponto de sermos líderes de um rebanho? Eu já ouvi falar que a bênção do Senhor ela já está preparada para nós desde quando nós nascemos. O que nos falta é, muitas das vezes, estar preparados para receber as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Paulo, quando ele é despertado por uma visão, ele tem íntima confiança em quem o despertou. Ele toma um posicionamento não pelo pastor presidente, porque nós não vemos ninguém ministrando, a não ser Jesus, na vida de Paulo. Bem certo que Paulo viu pregações de Jesus de longe. Bem certo que Paulo tinha um conhecimento da pessoa de Jesus, e ele também era um excelente doutor da lei. Mas a convicção em Jesus Cristo, ela é diferente na vida de Paulo. Porque precisou de acontecer um milagre na vida de Paulo para que ele pudesse se converter ao cristianismo e não a Deus. E é essa convicção, gerada através dos milagres na minha e na sua vida, que vai cultivar cada dia mais a nossa convicção cristã. Ao ponto dos irmãos entenderem que o Espírito Santo nos orienta em todos os momentos, se assim tivermos a convicção nele. Eu me recordo um testemunho pessoal. Eu ainda estava no 6º período da faculdade, e eu estava ali perto do Shopping das Carnes, em Campo Grande, e você tem 2 opções: continuar reto, passando para que você possa chegar pela prefeitura, onde tem a polícia civil, ou você virava ali onde tinha uma boate ali e pegava também a BR. E eu parei no sinal e tinha essas 2 opções. E uma voz falou no meu ouvido, e eu não tinha essa convicção cristã,
Porque eu estava naquele momento de aprendizado, porque o momento de aprendizado de um profeta, você tem dúvidas sobre a voz do Senhor. Você tem dúvidas sobre, é Deus que está falando comigo? Você tem dúvida da ação do Espírito Santo na sua vida e você muitas das vezes deixa de agir por falta de convicção. E nesta manhã nós estamos estudando o atributo, vamos colocar assim, do agir do Espírito Santo através da convicção que tem que ser gerada na sua vida por intermédio da palavra do Senhor. Pastor Tylon, tenho dúvida sobre o meu chamado. Falta a leitura do manual de instrução. Pastor, eu tenho dúvida sobre o que Deus quer que eu faça. Falta a leitura do manual de instrução. Porque todas as pregações que são elaboradas aqui não são por mera intelectualidade humana, porque o foco principal é a palavra do Senhor. Porque se alguém chegou e leu e está ministrando da mesma forma que eu estou, primeiro é por graça de Deus e segundo pela obra do Espírito Santo, para que venhamos ter o entendimento e que venhamos seguir com convicção, conforme já falamos, diante do trono da graça do Senhor. E eu estava com o carro parado, e o Espírito falou comigo, vire à esquerda. Eu tomei um susto, eu estava assim, olhei para minha mãe, estava a minha mãe, a pastora Dulce, e a diaconisa Tamel. Eu olhei para ela e falei assim, mãe, eu tinha que levar ela na escola, depois eu deixava ela na escola, depois ia para a faculdade. Eu falei, mãe, eu vi uma voz aqui, agora, 7h30 da manhã, 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, falando para eu virar à esquerda. Ela falou assim, não, meu filho, continua reto. Não precisa de virar à esquerda, não. Você vai virar à esquerda para quê? Se você continuar reto, você vai chegar no mesmo caminho. E mais rápido, porque ainda tem um semáforo ali, ainda tem um cruzamento, você tem que esperar os carros passarem para você fazer a convergência e entrar. Então, espera, continua reto. Eu olhei para ela e falei assim, mãe, mas eu ouvi uma voz diferente. Porque foi algo diferente. A convicção, ela te traz uma diferença. Conforme nós vemos aqui na introdução, fala que aquele que tem a convicção, ele é autêntico. Ele tem uma autenticidade que é própria. Ele não é levado pelo que os outros tão somente dizem ou pelo que os outros pensam, mas ele é levado pela experiência que ele tem com o Espírito Santo. Ele é levado com as experiências que ele tem com Deus. E quando um crente tem experiência com o Senhor, ele se mantém firme na fé. Por mais lutas que nós vamos ver, por mais açoites que nós vamos ver, mas o que muitas das vezes prende uma pessoa e o que muitas das vezes enche igrejas é o milagre. E o milagre só pode acontecer se estivermos convictos de que o Senhor irá operar o milagre. Porque como agente, geradores de milagres que nós somos um gerador. Como um gerador de eletricidade, nós geramos milagres também. Mas depende muito da energia que nós temos. Se a energia não vier do Espírito Santo para as nossas vidas, se não houver nas nossas vidas a autenticidade cristã, através da cultivação e a convicção que você tem no poder do Espírito Santo para agir na sua vida, você vai falar, eu sou incapaz de realizar alguma obra para o Senhor. Porque a incapacidade, ela vem da falta de confiança. A incapacidade, ela é gerada em nosso meio porque nós não confiamos naquele que nos chamou para determinada obra. Se assim olharmos, quando Moisés ele é separado, ele não tem convicção nem da fala que ele tinha. Mas o Senhor diz para Moisés, Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés, presta atenção. Eu preciso que você só entenda que existe um caminho de milagre e que eu te capacito. Eu vou gerar convicção no seu coração. Eu vou gerar, através do meu Espírito na sua vida, uma autenticidade de que lá na frente, você que era um gago, você que tinha problemas de dicção, lá na frente você será conhecido como um dos maiores profetas que já existiu. Porque quando a convicção é gerada no seu coração, no seu interior, conforme o apóstolo Paulo vai nos dizer nesta manhã, você não é levada por qualquer fábulas. Você não é levado por qualquer outra espécie de pregações que venham contra a palavra do Senhor. E eu não virei
à esquerda. Falei pela terceira vez, mãe, mas, meu filho, só faz o que eu estou te falando. Porque você precisa de sair do natural para você ter convicção no sobrenatural. O natural de um filho é ouvir a mãe, faça o que eu estou te falando porque eu sou sua mãe. Eu sei o que eu estou falando. Continua nessa posição. Faça desse jeito. Mas a grande diferença é quando você deixa de ser o natural e se transforma no sobrenatural. Porque aquele que é espiritual discerne muito bem se tiver convicção no Espírito Santo. Você vai falar, eu não sou natural. Eu sou espiritual. O Espírito do Senhor te orienta a fazer algo por intermédio de um homem, por exemplo, que é um pastor. Você vai falar, não, foi a voz do homem falando, não foi a voz do Espírito Santo. E você deixa de agir porque você está levado pela uma configuração humana. Mas que quem está agindo é o Senhor, é o Espírito Santo na sua vida. Algum pregador vai falar algo para você e você fala assim, não, tudo que eu precisava de ouvir. Mas o que gerou isso nele, a convicção para pregar a palavra do Senhor, também existe na sua vida. Às vezes colocamos o homem muito superior, porque aqueles que já obtiveram a convicção cristã, eles são autênticos, eles são diferenciados, eles saem da margem, eles não são semelhantes aos outros, porque quando você tem convicção, você está preparado para você sair do barco, você fica sentado no barco, vendo o outro saindo do barco, vendo o milagre acontecendo na vida do outro, e você vai pensar, nossa, por que eu também não tomei essa atitude? Porque você não é autêntico. É muito claro entender por que o Senhor faz na vida de uns e não faz na vida dos outros. Se o sol da justiça nasce para todos, se as Sagradas Escrituras estão aqui para que todos possam manuseá-la e entender como viver, por que alguns conseguem vitórias na mesma luta dos outros e outros alcançam a derrota? Você está na mesma luta. É um exemplo que eu já vi sobre a vaga de emprego. Eram 2 crentes e só tinha uma vaga. Eu vou orar para Deus porque Deus vai abrir a porta para mim. E o outro falou também, vou orar a Deus porque Deus vai abrir a porta para mim. O diferencial nesses dois é a convicção. Um vai falar assim, não, será que é verdade? Será que vai abrir mesmo? Porque a falta de convicção não vai gerar fé. O que vai gerar fé na sua vida é convicção. Ao ponto de Paulo falar, calma aí, uma voz falou comigo, e agora então eu vou me levantar e vou de imediato cumprir aquilo que foi me ordenado através de uma visão. Eu não virei à esquerda, o sinal abriu, o carro da frente acelerou, eu acelerei, o carro da frente brecou e eu bati atrás dele. O carro do cara novinho, eu com gol, o para-choque caiu no chão. Minha mãe, meu Deus, eu bati no volante, tá vendo, mãe? Eu te disse que a voz mandou virar para a esquerda. Eu tinha convicção, mãe, do que eu tinha ouvido. Aí ela, então por que você não virou? Eu falei, agora é muito fácil perguntar por que eu não virei. A senhora falou que era para eu continuar reto. Só que a convicção deveria ser de quem? Minha. A convicção, meu irmão, não é do seu marido, não é da sua esposa. O dia que você levar o seu ministério correlacionado a alguma pessoa, você está fracassado. Imagina se Paulo tem uma esposa. Vamos colocar a minha pessoa. Diaconisa Tâmela, levantei agora e Deus falou para mim arrumar minha mala e seguir. Seguir para onde? Não sei, para onde o vento me levar. Para onde o Espírito está ficando doido. Você tem uma filha, você tem um trabalho, você tem suas responsabilidades, você tem isso, aquilo outro, e agora isso, aquilo outro. Então tá bom. A convicção, e o Senhor faz teste nas nossas vidas acerca disso. O Senhor nos testa. Quando nós passamos pelo deserto, é mais o intuito de Deus saber o que está nos nossos corações
do que de fato a vontade que ele tem que venhamos vencer, porque ele sabe que o deserto vai passar. Mas ele quer te conhecer, ainda que ele já te conheça, mas ele quer saber qual vai ser o seu coração dentro do deserto. E Paulo diz aqui, ó, eu tive uma visão, e um homem dizia, não era um anjo que dizia, não vou falar que era Jesus que dizia, porque tem muitos irmãos que são levados pela profecia. Recentemente estava conversando com o irmão, falei, não, irmão, eu tinha tomado a decisão, eu ia me mudar, eu ia sair daqui, eu já estava de mala pronta, já tinha mexido lá na minha casa, estava conversando na sexta-feira. Mas aí, uma irmã foi lá em casa e entregou uma profecia e eu mudei de ideia. A convicção, ela tem que ser pessoal, ela é autêntica. Já pensou se Jesus precisasse de profetas para tomar uma iniciativa? Se Paulo dependesse, quantas profecias nós vemos que Paulo recebeu nas cartas que ele escreveu? Ó, irmãos, estava aqui, veio um profeta e falou para mim, não temas que eu sou contigo, continue, porque você será um grande homem. Não precisou, porque ele já tinha adquirido a convicção no seu coração. Quer dizer que o pastor, então, presidente, ele é profeta, profetiza para todo mundo e ninguém quer profetizar para ele. Eu não sei os demais irmãos, mas eu já fiz esse teste de autenticidade comigo. Falei assim, Senhor, presta atenção. Eu sei que eu recebo muitas profecias. Sempre recebi. Às vezes tenho até medo acerca disso, porque sempre são profecias em determinadas formas. Só que eu quero ficar um tempo sem receber profecias, porque eu quero ouvir a sua voz. Ainda que eu já tenha ouvido, a minha oração nesses últimos dias tem sido, Senhor, aperfeiçoe os dons espirituais que tem na minha vida. Porque eu preciso do aperfeiçoamento dos dons para que eu possa usá-los. Porque pode ser que eu tenha várias ferramentas, mas que todas elas não estejam tão amoladas como deveriam estar. Eu sei que o dom de língua estranha é aperfeiçoado, porque praticamente todo culto nós nos envolvemos e falamos em línguas. Mas e o dom de profecia? Depende de 3 em 3 meses para que eu possa ser usado? E o dom de visão? E o dom do discernimento? E os demais dons? Então eu preciso que o Senhor aperfeiçoe a minha vida, que eu já consegui conquistar através da cultivação e da convicção cristã. A convicção cristã, ela é tão importante que pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, não é pela vontade do Senhor, não foi batizado porque não chegou o tempo dela. Não recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda porque é novo convertido. Não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não é porque falta convicção. Em determinado momento da sua busca, vai lhe faltar convicção. Em determinado momento da sua caminhada até receber algo, vai faltar uma convicção. Essa convicção vai te trazer dúvida. E a palavra de Deus diz que aquele que duvida é semelhante às ondas do mar que vão de um lado para o outro. Vocês entenderam que a falta de convicção te gera dúvida? E que a dúvida, muitas das vezes, impede você receber algo que você precisa? A falta de convicção, pastor Eduardo, ela traz arrependimentos. Porque a pessoa fala assim, não, eu tenho um sonho, eu tenho uma convicção, Deus falou comigo, que vai fazer assim, 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 assim. Se eu andar dessa forma, se eu fizer desse jeito, se eu ouvir fulano, se eu ouvir ciclano, se eu conseguir entender, o Senhor vai fazer isso na minha vida. Mas a falta de convicção vai fazer a pessoa procrastinar. A falta de convicção vai fazer a pessoa, eu ouvi na segunda-feira, mas na terça-feira eu não quero ouvir mais. A falta de convicção pode ser materializada aqui numa pessoa que começa a academia, começa cheio de vapor e cheio de gás na segunda-feira, porque ninguém começa a academia na sexta-feira, você pode reparar isso. Mas não, segunda-feira ou início do ano, ou perto do verão. Não, agora eu vou começar o meu projeto fitness e agora eu vou perder, essa barriguinha que eu tenho, ou esse bucho que está, o bucho dobrado, o presbítero Jason fala, tem um bucho dobrado, que além do bucho está dobrado ainda, então agora eu tenho convicção. Aí falta o quê? Perseverança. Porque você não tem convicção. Porque você, com a falta de convicção, você não consegue criar projeto para a sua vida. Qual projeto que você vai criar ministerialmente se você não tem convicção naquele que te chamou?
Qual projeto material você vai colocar em prática se você não tem convicção de que se você tem que colocar o pé primeiro para que depois Deus coloque o chão? Você está esperando tudo dar tudo certo, você está esperando a casa ficar pronta, você não quer gastar com pedreiro, você não quer gastar com engenheiro, pode ser, você não quer gastar com pintor, você não quer gastar, você só quer a casa pronta para você entrar. Aí é muito fácil. Você não precisa de fazer nada, só você cruzar os braços. Aqui Paulo falou assim, olha, eu tive uma visão, entendi a visão, me coloquei de pé e fui em objetivo da convicção cristã que eu tenho. Paulo tinha certeza de que ele iria ganhar alguém lá? Não. Não foi dado convicção para ele nesse ponto. Não foi dado certeza para ele nesse ponto. Você não sabe amanhã o que Deus tem preparado para ti. Como você não sabe, aqueles que não têm convicção falam assim, que importa eu estar na igreja hoje ou não? Já os que têm convicção falam, eu estarei todos os dias, porque a qualquer momento, conforme aqueles 120 que ficaram, a qualquer momento eu tenho convicção de que o Senhor vai passar aqui. Eu tenho convicção. Os outros podem ir embora, mas eu sou autêntico. A autenticidade está ligada à sua convicção em Deus. Aí você vai ver pessoas sendo guiadas por outras, entendendo muitas outras coisas, sendo levadas a fábulas, mas aquela convicção que o Senhor gostaria que você tivesse, você não tem. Tem pessoas que não têm convicção de mudar a sua forma de ser. Já tem um mês praticamente, nós fomos em uma igreja e eu e o pastor ficamos conversando acerca da pregação. E eu falei com o pastor assim, pastor, quando eu era novo e eu ouvia pregações dos Gideões, aquilo me impactava. Quantas das vezes eu chorei ouvindo pregações dos Gideões? Só que essas pregações na atualidade não convertem. Essas pregações na atualidade, elas geram milagres? Geram. Elas geram transformações de entendimento? Geram. Mas elas não geram aquilo que é essencial para as nossas vidas. Porque se a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias, se os dias não fossem abreviados, até os escolhidos seriam enganados, a palavra do Senhor nos diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Os irmãos acham mesmo que ouvir uma simples pregação em um vídeo que foi gravado de longe pode mudar? Pode. Porque a palavra do Senhor não fica presa. Ela pode mudar. E aí eu fiquei olhando uma pregadora lá, falando e tal, e aquilo outro, e aquilo outro. Eu falei assim, pai, eu preciso de reformular a minha forma de trazer a palavra de Deus. Porque eu duvido que essa pessoa consiga ser um pastor ou presidente pregando essa mensagem na terça, na quinta e no domingo. Porque é muito fácil, irmão, você trazer a plateia para si, com a sua voz, com a sua intelectualidade, com o seu manejo da palavra do Senhor, com a sua forma de ministrar, com os seus gatilhos mentais, no momento certo de você diminuir o tom da sua voz e falar que Jesus precisa de cultivar, que você precisa receber o cultivo, e aquele que recebeu o cultivo vai ser cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. É muito fácil você ter esses macetes na hora de você trazer uma palavra do Senhor, e os irmãos falam, glória a Deus, aleluia, e quando você acaba aquela pregação, você ficou rouco, sua voz já não funciona mais, no dia de amanhã você não consegue mais falar, e a pessoa ela volta para casa feliz e alegre, porque ouviu uma bela palavra, mas ainda o Senhor vai falar, falta-te alguma coisa. Não é assim? Ou existe no meio de nós aqui alguém que foi melhor que Nicodemos? Alguém que teve um intelecto maior do que o de Nicodemos? E mesmo assim o Senhor falou para Nicodemos, tu é mestre da lei, mas falta uma coisa, falta convicção. Quem é convicto tem que nascer de novo. Quem é convicto tem que nascer não só da água, mas do Espírito. Muito bom a sua forma de ministrar, mas você precisa de gerar milagres. Porque a convicção de Paulo gerava milagres. E eu falei assim, rapaz, eu preciso. E é muito difícil se reeducar nisso. E quando você observa os preceitos bíblicos, em conformidade com o dom que você possui, alguns para pregadores aí,
de fora, de festividades, essas coisas, outros para pastores de ovelhas. Você tem que se identificar na sua autenticidade, falar assim, olha, calma aí. Se o meu chamado é para uma coisa, por que eu estou querendo fazer outra? Se o meu chamado é para ensinar e exortar, por que eu estou querendo ser um palestrante, por exemplo? Não tem nada a ver se você palestrar. Só que existem diferenças na forma de você, muitas das vezes, compreender a sua autenticidade. Eu lembro quando eu era novo, e eu falava com o presbítero Jason, porque eu lembro também que o Elvis, na época, cooperador Elvis, né? Foi separado do cooperador. Ele falou assim comigo assim, ô Tylon, dentro da igreja, quem que eu tenho que seguir? Eu tenho que ser igual a quem dentro da igreja? Porque eu sei que tem um grupo de irmãs assim, eu sei que tem uns irmãos que são assim, eu sei que tem uns obreiros que são assim. Eu falei assim, olha para o alto, siga Jesus. Tá, mas eu estou falando aqui dentro da igreja. Eu falei, não, siga Jesus, leia a palavra do Senhor, seja você autêntico, porque a convicção vai te gerar autenticidade. E eu falava assim, todas as orações da mocidade que tinha, eu ia falar assim, eu quero orar igual você ora. Falava com o irmão, a sua forma de entender a palavra do Senhor era diferente de muitas outras que eu já vi. E eu quero entender como você entende. Eu quero ser usado por Deus como você é usado por Deus, porque na ocasião ainda não tinha um dom de profecia. É maravilhoso, é lindo ver o Senhor te usar. E eu quero também ser igual a você. E eu coloquei um espelho assim, não, eu quero orar. Ele falava assim, vou fazer um estudo na casa de fulano de tal. Eu ia. Pegava a Bíblia, 2 horas, 3 horas e ia, ficava lá. Não, mas por que a palavra diz isso aqui para você? E eu não estou entendendo da forma que você está entendendo. Não, porque você tem que buscar o dom da palavra, o dom do conhecimento. Sim, tá bom, vou buscar porque você está falando. E não pela convicção que eu tenho da minha chamada, mas porque você está fazendo. Então, se eu estou gostando do que você está fazendo, eu quero ser igual. E eu fiquei por muito tempo nisso. Bom que eu comecei a orar mais, bom que eu comecei a me desenvolver mais. Eu ia na casa desse irmão constantemente para falar, não, eu tenho que estar junto com ele, porque se eu quero ser igual a ele... E não se iluda não, irmãos. Tem muita gente aqui na igreja que sempre coloca uma pessoa como referência. Sempre. Porque nada se cria, tudo se copia, não é assim que nós ouvimos? Não se iluda. Não, eu sou autêntico. Tudo bem, você tem o seu nível de autenticidade, mas tem pessoas que não têm nem esse nível. Um dia eu vim para o trabalho de evangelismo, esse irmão não veio. Eu falei assim, agora? Eu vou seguir quem? Aí eu voltei e falei, pastor, o irmão não veio. O que eu faço? Ele falou assim, era diácono, conduz. Eu falei, mas como é que eu vou conduzir se eu preciso do meu espelho? Fiquei pensando, ele falou assim, vai na casa dele, faz uma visita para ele, pergunta por que ele não veio. Cheguei na mesma hora, falei, não, querido, por que o irmão não veio para a igreja? No trabalho de evangelismo, por que o irmão não foi também? Está acontecendo o quê? Não, estou desanimado. Aí eu falei, caramba, quer dizer que se meu espelho quebrar, eu tenho que quebrar também? Porque eu estou copiando tanto, eu quero ser igual, eu quero buscar igual, eu quero chegar num nível igual. Tudo bem, não existe nada de ruim, desde que seja da parte do Senhor. Desde que seja alguém te incentivando a você buscar, desde que seja alguém te incentivando a você conquistar e granjear dons espirituais. Mas existe uma separação do seu chamado e do chamado do teu irmão. Existe uma autenticidade sua e da tua esposa, seu e do seu marido. Existe uma diferença. Pode ser uma só carne, sim, mas o chamado é diferente. Do teu pai, da tua mãe. E eu falei assim, e agora? E essa pessoa desviou. E eu fui no bar buscar, porque tinha caído. Eu falei assim, não, eu vou me compadecer, porque eu preciso trazer de volta. E nisso daí eu fui gerando a minha autenticidade. Falei assim, caramba, não posso ser igual a mais ninguém. Eu tenho que buscar, tudo bem, subsídios nenhuns,
aprendizado do outro, igual eu aprendo com todos os professores que aqui estão, com professores com menos tempo de fé do que eu, mas eu aprendo com todos. Nós somos formados assim, com o pastor Eduardo, com o pastor Adrielto, com o pastor Gesiel, com o nosso pastor, com uma palavra de saudação de um diácono, com uma palavra de saudação de um cooperador. Tudo isso nos agrega a formar uma autenticidade. Mas você não pode ser cópia de ninguém. E eu falei assim, caramba, então tá bom. E é isso que o apóstolo Paulo diz. Porque aqui fala assim, ó, assim podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus, ela é conduzida a mero intelectualismo humano, e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Paulo, quando ele levanta dali, ele vai lá com o objetivo, transformar vidas. Porque é muito fácil você falar, vai e cumpra seu chamado. Tá bom, qual que é o meu chamado? Pregar. Então você tem que pregar. Qual que é o objetivo da pregação? Transformação de vidas. Cadê a vida transformada? Não, pastor, mas é complicado. É complicado. Mas a autenticidade e o poder do Espírito Santo gera conversão. Depois nós vemos aqui no subtópico como se fosse um outro conceito de autenticidade e convicção, que é você confiar em Deus. O apóstolo declara que, mesmo tendo padecido e sido agravado em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele se refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalônica. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados com varas, em seguida lançados no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus. Vou parar aqui, depois eu continuo. Fala para mim a verdade. Pregar sobre Paulo e Silas é fácil, não é? Estavam lá, com os pés e mãos amarrados no tronco, era açoitado, mas estavam orando, estavam jejuando, estavam clamando, eles tinham a autenticidade deles. E a Bíblia está mostrando para mim e para você, como um manual de instrução, para seguir a fé deles. Mas me responda a verdade, você está com confiança em Deus nesse ponto? Do seu pé e suas mãos estarem amarradas, você sendo açoitado e continuar glorificando? Porque enquanto você não passar por algo semelhante, você não vai saber se você de fato teria condições de fazer igual Paulo e Silas. Por muito menos que isso, as pessoas saem da igreja por falta de convicção. As pessoas não são levadas ao mundo depois que já são convertidas, depois que já são libertas, porque por conta de um pecado. Não é um pecado que faz o distanciamento assim da pessoa sair de dentro da igreja. Ela te distancia de Deus? Sim. Mas a palavra de Deus, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, tem um advogado para com o Pai. Se tem convicção que Jesus é seu advogado, então Jesus tem o poder de te perdoar os seus pecados. Só que a falta de convicção é tão grande sobre quem é Deus e no que Deus pode fazer, sobre os atributos do Senhor, ou do Espírito Santo, sobre a sua própria chamada, que você abre mão conforme Pedro abriu mão da sua chamada. Porque Pedro não tinha convicção no que ele precisava fazer. E nós ouvimos recentemente essa palavra ministrada pelo nosso pastor. Quando você não tem convicção, você retrocede. Por que eu vou continuar aqui? Eu não tenho convicção do que eu quero, eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu estou tonto, né, presbítero? Eu estou tonto, estou perdido, o que eu vou fazer? Não, eu estou dentro da igreja, passei a pregar, já evangelizei, já expulsei demônio, já fiz tudo, e agora, o que eu faço mais? Você não tem convicção da sua autenticidade. Porque muitas das vezes nós não temos, ninguém é obrigado a ter. Mas nós somos obrigados a cultivar. É o que a palavra do Senhor nos fala nesta manhã. É cultivar. Cultivar, meus irmãos, é um planteio. A sementinha. Olha, começou a nascer alguma coisa. Porque quando estiver essa árvore madura, você vai gerar frutos. Enquanto você está imaturo, enquanto você está imaturo, enquanto você está de vez, você vai produzir frutos sim, mas não da forma que o Senhor quer que você produza. Mas você está continuando o seu cultivo. Você está falando assim, tudo bem, eu estou melhor do que eu era ontem. Eu estou pregando melhor do que eu pregava ontem. Agora precisa daquilo que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, que eu colocaria como uma leitura aqui em classe. Por quê? Ele fala assim,
A minha palavra não é uma pregação. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. E nós tivemos uma evidência clara aqui na sexta e no sábado, que não é pela sua intelectualidade, meu irmão, mas é pelo Espírito Santo. É pelo poder de Deus. O poder de Deus vem no barulho? Às vezes vem, mas às vezes vem no silêncio. Aí você está naquela barulheira, que vai acontecer isso, aquilo, outro. Você cansou e aí você não vê a manifestação do poder de Deus. Não é na língua estranha que o irmão está falando, é na transformação da vida dele. Um professor falava assim para mim: tá, Elon, olha aqui, lá na frente eu vou saber se eu fui um bom professor ou não. Por que, professor? Lá na frente? Porque o seu resultado final vai demonstrar se eu fui um bom professor para você ou não. Eu falei, é verdade. Um dia eu vi um professor, estávamos bagunçando na sala. O menino pega na época era novidade, um mouse pelo Bluetooth. Ele conecta o mouse no Data Show e coloca o mouse dentro da blusa, no meio de uma sala de 30, 40 alunos, e começa a mudar o slide que tinha passando. E nós falamos assim, bom, vamos fazer o seguinte, todo mundo coloca a mão no bolso, porque o cara não vai conseguir, nós vamos tumultuar a aula, porque nós não gostávamos daquele professor, né? Porque nós não queríamos estudar por isso, porque se você quisesse estudar, você ia gostar do professor, porque você está lá pela matéria e não por quem está lá. E começou, todo mundo, e mudava os slides, e saía da tela, fechava, e o professor ia mexer, achava que tinha algum problema, porque não entende também, se não sabia dessa novidade que tinha, e o menino tinha comprado de fora, então naquela época era muito difícil, negócio de Shopee, essas coisas, internet, era complicado, e aí nós ficamos ali uma aula inteira, eram 2 aulas, uma aula toda ele perdeu, tentando ajustar aquilo. E aí uma menina falou, não, professor, tem alguém aqui que está com o mouse e está clicando, e começou. E eu coloquei a mão no bolso, eu estava olhando para ele assim, rindo. Porque a intenção era, vamos desvirtuar a atenção do professor para que não pudesse ter aula. Quando o professor fala que é você, como é que você sabe que é eu? Você está vendo o mouse? E começa você a indagar para que não haja aula. E ficamos naquilo dali. E o professor falou para mim assim, você, tinha que ser você, um aluno, desculpa a expressão, um aluno de merda. Você não vai ser ninguém na sua vida, porque você está tumultuando a minha aula. E falou. Eu falei assim, professor, você sabe se é eu? Vem cá e olha. Aí olhou e não era eu. Você está me chamando de aluno de merda no meio de todo mundo? Você está me colocando para baixo no meio de todo mundo? Eu vou sair da sala agora para a diretoria. Você não vai, porque quem sou o professor, quem manda aqui sou eu. Eu falei assim, tudo bem, quero ver se o senhor vai me segurar. Levantei, ele foi segurando, eu tirei a mão de mim, desci e falei, diretora, tudo bem que eu estava atrapalhando a aula, mas olha o que ele disse. E aí a diretora meu pai chamou na escola, falou que ia entrar com processo por conta disso, aquilo, outro, do jeitão dele. E a professora falou assim, pai, tudo bem se esse professor chegar no meio da aula e pedir desculpa ao seu filho lá, porque se ele falou em público lá com todos, ele... tudo bem, ficou resolvido nisso, pediu desculpa e tal. E aí, depois que eu me formei, eu estava na praia, e eu vi aquele professor velhinho já passando. Eu falei assim, rapaz, eu vou pegar o meu diploma e vou falar que é o aluno de merda que ele virou. Porque eu sei que a filha dele começou a fazer a faculdade de Direito e não terminou. Eu falei, cadê o filho de merda? Cadê sua filha? O que ela fez? E eu olhei ele passando assim, tão velhinho, tão acabado. Eu falei assim, eu não vou fazer nada, eu vou deixar ele passar. Mas sabe por que eu falo isso daqui, meus irmãos? Porque a falta de convicção, muitas das vezes na sua vida, ela vai te impedir de você prosperar. Ela vai te impedir de você alcançar os seus objetivos, não só ministeriais, mas seus objetivos pessoais. E quando Paulo ele fala aqui, apesar de ferido, ele cantava e pregava porque ele tinha convicção. Só que, como eu te disse, falar é muito fácil. Mas quando você está na luta, irmã Regina, a senhora passou esses momentos de luto cantando e orando? E pulando? Passou, irmã Regina? Sua irmã faleceu recentemente. A senhora passou porque pregar é muito fácil.
É muito fácil você vir bonitinho, arrumadinho, pregar, não, porque assim, 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 assim. E quando você tem que viver isso daí? Quando você tem que colocar em prática isso daí? Aí você precisa do quê? Daquilo que foi cultivado. Aí você vai buscar lá na sua horta. Não, calma aí. Eu vi na vida de Paulo e de Silas isso aqui, então vou colocar em prática na minha vida. Por mais sofrimento que seja, por mais que o pecado me chame todos os dias, por mais vontade que eu tenho de sair talvez da igreja, mas eu cultivei algo no meu coração, eu cultivei que, de fato, eu preciso de continuar na minha busca pela convicção cristã, então não vai ser nenhum tipo de coisas do inimigo, nenhum tipo de bandeja do inimigo que vai me tirar do propósito. E depois nós vemos aqui, ó. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito, vieram a Tessalônica. Na cidade, em meio às suas lutas, e com ousada confiança anunciaram a Cristo. Aqui nós temos depois a fidelidade na pregação, depois eu vou fazer um arranjo total. O apóstolo dos gentios assegura que o evangelho anunciado em Tessalônica não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir pessoas a crerem em mentiras. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como arauto, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Dessa forma, o propósito de Paulo não era o de satisfazer os seus ouvintes com falsos discursos. Nesse sentido, somos exortados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra e anunciar Cristo com sinceridade. Sabe o que Paulo diz? Paulo chega diante do rei Agripa e fala assim, ó, rei Agripa, o negócio é o seguinte, você sabe melhor do que todos aqui que eu fiz parte da seita dos fariseus, que eu consenti em açoitar, que eu batia nas portas e açoitava pessoas também, mas um dia, através de um testemunho pessoal, porque a convicção ela vai tratar a autenticidade ela vai tratar de coisas personalíssimas, de você chegar aqui e não contar o que aconteceu com o outro irmão, mas contar o que aconteceu contigo. Um dia o Senhor me curou, um dia o Senhor fez isso através da palavra. Um dia eu estava num trabalho de evangelismo, conforme o nosso pastor constantemente faz, e outros irmãos também testemunham. Um dia eu estava na igreja buscando o batismo com o Espírito Santo e fui batizado. Um dia eu estava num trabalho de evangelismo, o cara pegou o 38, eu, o pastor Gesiel, no trabalho de evangelismo, ele tirou o 38 para matar o outro cara, e nós estávamos ali, pela ousadia do Espírito Santo, nós colocamos a mão naquela arma ali, falando, você não vai matar ele aqui agora. Porque a ousadia que o Espírito Santo gera nas nossas vidas, é como o pastor disse na vigília, ela foge do entendimento humano e você toma atitudes
porque elas vão proporcionar, se for de fato verdadeira a crítica dela, uma melhora. Quando alguém diz que, por exemplo, você precisa, eu me recordo aqui recentemente, eu dei uma palavra, dei a palavra, trouxe a pregação, o pastor falou assim, olha, você precisa de melhorar na sua pregação. Não é uma pregação de pastor vice-presidente de uma igreja. Eu falei assim, mas sim, pastor, eu estudei, então, meu filho, presta atenção numa coisa. Isso não é para você fazer a igreja pular. Não é para você querer fazer o irmão chorar ali. Porque quem faz isso é o Espírito Santo. Não é você querer se esgoelar, ficar rouco, mudar a forma de ser. Você precisa de entender que o chamado para ser um pastor presidente, ele é diferente. Se você for um pastor itinerante, você vai pregar a mesma mensagem em 30 igrejas diferentes. Agora vai pregar a mesma palavra terça, quinta e domingo. Fala, não, pastor, o senhor tem razão. Ele falou assim, se debruça na palavra do Senhor em alguns assuntos específicos, e não aleatoriamente assim, porque se você sabe o que Deus vai fazer na sua vida, você precisa de ser autêntico, você precisa de correr ali com paciência na carreira que te foi proposta. Então faça isso com diligência, faça isso com amor e com gratidão. Falei, não, o senhor tem razão no que o senhor está falando. Mas aqui nós vemos, irmãos, que muitas das vezes nós podemos nos perder no meio desse cultivo e às vezes temos que podar algumas folhas nas nossas vidas, algumas ramificações, para que ela possa crescer reto, para que ela possa crescer de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a minha vontade. Aí depois fala aqui, sobre a bajulação, como eu te disse. Então, meus irmãos, se alguém te criticar, e essa crítica for fundamentada como uma forma de uma crítica construtiva, aceite. Agora, se for uma crítica fajuta, releve e siga a sua vida com Deus, sempre buscando ser melhor do que o dia de ontem. Mas se te criticarem, maior é Deus na sua vida. Continua fazendo a sua caminhada. Reputação ilibada. Considera-se portadora de uma reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Veja como Paulo avalia sua reputação com esta frase. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros. Isso indica que o apóstolo não trabalhava no reino de Deus em busca do reconhecimento humano. Ao contrário do que Paulo era antes. Agora, depois que ele consegue ter a convicção do poder de Deus, agora que ele consegue ter a convicção cristã na vida dele, ele muda a reputação dele. Se engana os irmãos que aqui estão, que pensam que não, agora eu sou pastor, então a minha conduta ela é idônea. Ela vai ser idônea a partir do momento que você crescer na estatura de varão perfeito. E mesmo assim, sujeito a erros e falhas. Porque quando falamos de idoneidade aqui, ou conduta ilibada, você fala assim, não, aquele irmão que nunca pecou na igreja. Quem é? Esse é o Cristo, esse é o melhor que existe. Irmãos, está errado. Porque Moisés errou, e nem por isso Deus deixou de fazer a obra na vida de Moisés. Não estou abrindo aqui um pretexto para que os irmãos falem, não, então tem que errar também, até porque você já errou. Nós nascemos do fruto do pecado, por isso que precisamos de remissão dos nossos pecados. Mas nós falamos aqui, conduta ilibada, a sua conduta, se ela não foi ilibada até hoje, se você continuar cultivando a convicção cristã, uma hora você vai ter uma conduta ilibada. Uma hora o seu pensamento vai ficar maduro e você vai entender, não, realmente eu tenho que deixar essas velhas práticas de lado. Eu tenho que fazer isso agora na minha vida. Agora eu atingi determinado entendimento espiritual da parte do Senhor. Não vou dizer, meu irmão, atingir o cargo de obreiro, ou pastor, ou vice, não vou falar isso. Porque isso não tem nada a ver. E você que é obreiro, você sabe muito bem do que eu estou falando, porque eu também sou. Depois, não, agora eu tornei pastor, eu nunca mais vou errar. Mentira. Não, eu me visto de forma ilibada. Eu tenho um andar ilibado.
eu tenho uma voz ilibada, eu me apresento de forma ilibada. Mas calma aí. O apóstolo Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, muitas das vezes eu não faço. E olha que eu tenho uma conduta cristã. E olha que eu tenho uma pregação aqui, ó, um caráter da minha pregação. Tudo bem, calma. A minha graça te basta e o poder de Deus aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é para você viver fraco, mas se por acaso você fraquejar, o Senhor vai te dar força para você se reerguer e continuar em rumo à sua jornada cristã na terra. Aí nós temos aqui, ó, não buscamos glória dos homens. Então, como eu disse, Paulo outrora, ele era um perseguidor, ele açoitava, ele consentia, ele até mesmo em um momento ele fala que ele bateu numa pessoa lá diante do rei, não sei qual foi, além do Agripa, não sei qual outro que teve aqui, mas ele fala que ele chegou a consentir lá, que da seita dele era aquilo outro, então ele mostra assim, calma aí, olha, a minha conduta era uma conduta ruim, aos olhos de quem estava ali me vendo como cristão. Agora presta atenção, a minha vida foi transformada, e no momento que eu estou cultivando a minha convicção cristã, eu vou amadurecendo e vou mudando o meu pensamento. Nós vamos ver isso aqui, irmãos, muito assim, ó. Você precisa de mudar o seu comportamento. Você precisa de fazer isso, aquilo, outro, aquilo outro. Eu te digo uma coisa, meus irmãos. Se o Espírito Santo que convence o homem do pecado, o juiz da justiça, não estiver no coração da pessoa que está ouvindo isso, essa pessoa não vai ser convertida. Mas nós também não podemos nos eximir de pregar a palavra do Senhor. Nós não podemos nos eximir de falar assim, se converta, porque Jesus falava com Pedro, Pedro, se converta, e quando você se converter, converta seus irmãos que são meus discípulos. Andaram comigo, presenciaram milagres comigo, vocês estão cultivando a fé cristã, mas vocês precisam de chegar ao ponto da conversão, de mudar o seu entendimento, de mudar a sua forma de ser, porque senão você vai ficar ali, ó, menino, se converta, e o menino fala assim, eu não quero que o Espírito Santo seja gerado na minha vida, eu não quero a conversão que o Espírito Santo pode proporcionar, e não é palavra, conforme diz aqui, ó, de entendimento humano. Você pode levar no psicólogo, você pode levar no maior psicanálise que existe, você pode levar na mãe de Ná, meu irmão, que se o Espírito Santo não crescer ali, naquela seara, para que a pessoa possa cultivar, quem tem que cultivar essas ações e atribuições é você. O vaso está aí, ó, carmosinando, barro nas mãos de Deus, é um vaso, você vai pegar esse vaso, tem a terra, que a palavra do Senhor foi lançada na terra. A semente foi lançada na terra, a semente nasceu. Quem tem que cultivar é você. Na sua casa, na sua oração, no seu cotidiano com Deus. Você vai chegar aqui na igreja, o pastor Eduardo vai jogar um pouquinho de água na sua seara. O pastor Gesiel, na pregação, vai jogar um pouquinho de azeite ali. O pastor Adriel vai jogar ali um pozinho, né, para que possa fertilizar melhor, para que possa ajudar. O nosso pastor vai vir ali, né, um plantou, o outro regou, mas o crescimento quem dá, meu irmão, é o Espírito Santo. Agora, se você não quer que a semente do Espírito Santo seja brotada no seu coração, pode vir pastor, polícia, delegado, quem for, até o agiota pode vir querer te matar, pode vir quem quer que seja, que você não vai mudar esse comportamento seu. Porque a conduta de Jesus foi quando ele teve o encontro com Jesus. Nosso pastor é exemplo, a conduta dele como servo de Deus só foi transformada quando o Espírito Santo chegou e mostrou para ele algo que tomou um choque. Falou assim, não. Porque geralmente o homem ele tem uma coisa assim, rapaz, para me convencer, meu irmão, você pode até tentar, mas aí o Senhor vem conforme veio com Paulo, porque Paulo precisava daquela conduta ali de Jesus para que ele pudesse ser transformado. Porque se fosse outro assim, ei, Paulo, posso pregar uma palavra para você? Eu sei que você acabou de bater no irmão aqui, prendeu ele ali, mas deixa eu você tomar uma surra. Então os irmãos entendam, você tem que cultivar, você cultivando, você vai se tornar ilibado, você vai se tornar um bom crente, você vai chegar à estatura de varão perfeito, não é de um dia para o outro.
mas você não pode deixar de cultivar. Aos Coríntios escreveu que o crente deve gloriar-se no Senhor e não em si próprio. A conclusão é clara: os que aspiram fama e prestígio caem em tentações e maculam o Evangelho. Nosso viver deve glorificar a Deus. A Ele seja a glória na igreja em Cristo e em Cristo Jesus para sempre. Vida irrepreensível. Só para que não possa ocupar o horário do pastor, porque no relógio não está ali, 9h40. O adjetivo irrepreensível denota uma conduta que não pode ser censurada. Nesse contexto, o apóstolo invoca a Deus e a igreja em Tessalônica como testemunhas da sua postura, santa, justa e irrepreensível. Agora ele mostrou que a igreja está cultivando o Espírito Santo. Nós estamos em um plantio coletivo agora. Agora a igreja se torna santa, justa e irrepreensível. Quando todo mundo vai pegar a sementinha que está dentro do seu próprio vaso, vai vir para a escola dominical, vai sentar na cadeira e falar assim: olha, Senhor, eu trouxe também a minha semente aqui para cooperar com a seara dos irmãos, porque eu sei que a qualquer momento o Senhor vai me tornar santo, justo, irrepreensível. A qualquer momento o Senhor vai fazer uma grande coisa aqui e eu também serei abençoado pelo Senhor. Então tem a busca individual e a busca coletiva da igreja. A busca coletiva da igreja é o que nós estamos falando. Na terça-feira, na quinta-feira, na vigília, na oração do ciclo de oração, na oração de mocidade, nos trabalhos da igreja. Ciente da influência de sua vida exercida sobre os infiéis, o apóstolo diz: para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Assim, o grau de comprometimento, eu vou falar isso aqui e vou dar a oportunidade para o pastor. O grau de comprometimento adotado pelo crente com os valores do reino é o reflexo do nível da sua comunhão com Deus. Você vai falar assim: olha, não, eu sou um exímio crente, mas a sua conduta é o reflexo da sua comunhão com Deus. Você tem a conduta de não vir para o culto na terça, não vir para o culto na quinta, não vir para a vigília, não vir para a escola dominical, não fazer nada. Aí sua comunhão com Deus é aquilo que o pastor fala. Ah, eu já ouvi gente falar assim: quem é o pastor para dizer, só porque eu não vou na oração, só porque eu não vou na vigília e fico orando lá, porque eu não consigo ficar acordada, ele está falando para mim que eu não oro de madrugada. Quem é ele para falar isso? Ele está dentro da minha casa para ver? Porque a conduta é o que a revista está falando aqui, ó. O seu comprometimento adotado pelas coisas do reino é o reflexo da sua comunhão com Cristo. Aí você vai falar para Paulo também que ele está errado. O pastor não tem que ver eu lendo a Bíblia para falar que eu não estou lendo a Bíblia. Calma aí. Se o mesmo Espírito que habita na minha vida, habita na tua vida, se o pastor é responsável por colocar os olhos e o coração sobre o rebanho, para que o Senhor possa dar informações, olha, precisa de mudar isso daqui, precisa de fazer aquilo dali. Então, meus irmãos, não se iluda. O seu comprometimento com o reino de Deus, com as coisas do reino, não é o meu comprometimento no dia que eu tenho que ministrar a escola dominical. Não é o meu comprometimento no dia que eu tenho que pregar a palavra do Senhor. Não é o meu comprometimento no dia que... Não, é o seu comprometimento com tudo do reino de Deus. Vai demonstrar a comunhão que você tem. Amém, pastor? Saúde da igreja com a paz do Senhor. Sempre a gratidão a Deus em poder participar de uma escola bíblica dominical. Toda a minha estrutura ministerial foi adquirida em escola bíblica dominical. Feliz o crente que tem prazer em estar na escola bíblica dominical. Desde já fica o nosso agradecimento ao pastor e professor Tálio por mais a ministração desta aula e todos os demais irmãos também que se fazem presente nesta manhã.
sobre a convicção cristã, em que o apóstolo São Paulo ministra nesta lição, eu quero trazer 2 versos bíblicos, ainda da palavra do próprio apóstolo São Paulo. Talvez seria o comentarista teria tido uma felicidade maior se tivesse posto esses 2 versos. O primeiro é primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Vou repetir: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus. Existe uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Existe o mandado e existe o mandato. Mandato é coisa de político. 4 em 4 anos ele está posto em um mandato. Mandado é uma determinação divina, neste caso, e também o mandado é uma determinação jurídica. Mandado são decisões, e decisões jurídicas se cumprem, não se discute. Aqui então o apóstolo Paulo tem convicção: eu sou apóstolo pelo mandado de Deus, que Deus mandou eu ser apóstolo. Convicção plena. Agora nós vamos na segunda carta dele, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha que coisa. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele tinha convicção de que Deus tinha mandado ele ser apóstolo. A ausência de convicção, conforme já bem elaborada a ministração da lição pelo pastor Tário. A ausência da convicção faz com que você fracasse na sua missão, nos seus trabalhos diante da sociedade. Porque quando nós temos convicção, nós desafiamos. Se nós não tivermos convicção, a gente passa vergonha. E eu já dei esse exemplo aqui, os irmãos, acerca do missionário Osmo, ele e a esposa dele, no campo missionário na Índia. Quando lá estiveram, um período da missão deles, e não ganharam sequer uma alma para Jesus. E eles voltaram frustrados, porque na verdade quando nós iremos fazer alguma coisa para o Senhor, querendo ou não, a gente gosta que o nosso resultado seja satisfatório a todos. Por exemplo, quando você chega aqui e canta um louvor, e você observa que a igreja não recebeu o louvor, você fica frustrado. Quando você vem aqui e traz uma palavra de saudação ou uma mensagem, e você percebe que ela não produziu aquele efeito, você fica frustrado, porque você gostaria que o resultado fosse outro. Assim também aconteceu com o missionário Osmo e a esposa dele. Voltaram do campo missionário frustrados. Mas ele também não desistiu, ele continuou orando ao Senhor e pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia da vida ministerial dele. Eu já dei esse testemunho aqui, estou repetindo, porque nós estamos falando de convicção nessa manhã. Quando foi um dia, o missionário Osmo acorda, não chegou a levantar da cama. Quando ele abre os olhos, ele viu que Jesus estava em pé do lado da cama dele, olhando para ele. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, e o Senhor não falou uma palavra sequer. Só que aquilo ali mudou a vida deste missionário. Quando ele levanta então da cama, levantou-se um novo homem, alguém que tivesse agora a convicção da existência de Jesus. Tem muitos crentes que fracassam na sua vida espiritual
Tem muitos obreiros que fracassam nas suas vidas ministeriais porque não têm convicção da existência de Jesus. Apenas a teoria, eles não têm a prática, eles não têm a certeza de que Jesus está vivo. Por isso eles fracassam. Passado mais alguns tempos, o missionário Osmo volta então para o mesmo campo missionário. E tinha uma grande confraternização em praça pública, e para se pregar o evangelho, e ele ia ser o preletor naquele dia, né? Naquele momento de divulgação que se anuncia o culto e tal, junta muitas pessoas, muitos muçulmanos para ouvir a palavra do Senhor. E teve um que chegou do lado do palanque para subir para cima e dizendo: olha, eu vou desmascarar Osmo porque o grande profeta de Deus se chama Maomé. A esposa do Osmo disse: você não vai fazer isso. Não, eu vou fazer sim, porque ele está mentindo. Aí ela chamou o missionário Osmo, ele disse: faz o seguinte, meu filho, vai lá e chama um cego e um surdo, chama aqui e ora por eles. Se Jesus os curar aqui, nós também iremos falar que aconteceu. O desafiado colocou a violinha no saco e não aceitou o desafio. Mesmo assim ele chamou o cego e o surdo e orou. E segundo quem estava ali, o cidadão que era surdo, de longe estava ouvindo o tic-tac do relógio bater. Então, quando nós temos convicção, nós fazemos desafios. Eu me lembro que na época eu trabalhei na transportadora Colatinense, na década de 90, eu viajava muito para São Paulo. E lá em São Paulo, naquele período em que a gente estava na garagem da empresa esperando carregamento, a gente juntava aquele monte de carreteiros assim para bater papo. E teve um dia, eu vi aquela rodinha grande ali, e eles conversando uma série de coisas, e tinha um cidadão, um carreteiro, que era de Marcílio Noronha, e estava contando as maiores vantagens dele com o espiritismo, com as obras de bruxaria, macumbaria, essas coisas todinhas. E eu não sabia que esse era o assunto que se tratava naquela roda. Aí eu cheguei, aproximei, quando eu ia chegando, aí outros carreteiros que sabiam que eu era pastor, aí falaram: Delci está chegando aí, eu quero ver agora. Eu também não sabia de nada. Eles falaram: olha, ele está falando, faz isso. Olha, isso é a conversa realmente de macumbeiro. Isso pode até prosperar entre as pessoas que não têm fé, não têm conhecimento de Deus. Aí o cidadão quis bater boca comigo. Falei: eu quero mostrar para você e para todos que estão aqui que maior o que habita na minha vida do que o que habita na sua. Já que no centro espírita você está dizendo que você derruba todo mundo, vem cá, pega na minha mão aqui que eu vou mostrar para todo mundo aí que você vai cair no meio deles, vai passar vergonha e eu vou expulsar o demônio que está na sua vida. O moço não aceitou o desafio. Se eu não tivesse convicção, eu teria ficado calado também e o evangelho não iria prosperar no meio daquele grupo ali. Passado aquele momento, uma meia hora depois, eu estava lá no meu caminhão, ele foi lá: rapaz, aquilo que você fez foi muito bonito, eu te agradeço, viu? Você realmente é um homem que conhece a Deus e tem fé. O macumbeiro, o espírito foi lá na cabine do meu caminhão dar esse testemunho. Então, irmãos, o apóstolo São Paulo aqui, ele está demonstrando: olha, eu tenho certeza que eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Depois, no primeiro, ele diz: eu tenho certeza que eu sou apóstolo pelo mandado de Deus. Então, uma vontade que veio de um mandado. Se você não tiver convicção, você não vai prosperar como servo do Senhor e como obreiro do Senhor. Não estou dizendo que você não vai chegar no céu, que esses aqui não são os requisitos para chegar no céu. Os requisitos para chegar no céu é a santificação. Mas conforme eu já disse outrora, eu vou repetir, tem muitos crentes que quando chegarem no céu vão dizer: nossa, o céu realmente existe,
Olha, Jesus é real. Eu achei que era só aquilo que falava lá embaixo na igreja e tal, mas é uma grande verdade. A convicção, ela só vem, irmãos, através da leitura da palavra do Senhor, através do jejum e a oração. Não esta oração corrida que poucos, nem todos, fazem aqui na igreja, que tem gente que nem faz esta oração. A Bíblia diz que tem pessoas que levantam como animais, e tem mesmo. Existem pessoas que acordam como animais irracionais, não oram, vão dormir como animais irracionais, não oram. Existe crente que não ora para nada. Eles só estão crentes ainda pela misericórdia de Deus ou sustentado na oração de outras pessoas. Mas você precisa ter a sua convicção de como servo de Deus, você tem que ter uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor. Aqui, só para finalizar essa lição, uma vez nós estávamos aqui numa vigília, não se preocupa não, é 9h59, calma. Estávamos aqui numa vigília e nessa vigília o pastor ele não estava presente. Eu era presbítero, se não diácono, né? Um desses dois. Tinha uma roda aqui entre os irmãos. Naquela época eu não tinha nem um pouco de autenticidade, vamos colocar dessa forma. Quem estava dirigindo a vigília era um evangelista. Falei assim, olha, presta atenção. Deus me disse aqui, eu estava aqui, eu falei, Deus me disse que é para fazer uma roda dentro da outra roda. Só que é o seguinte, se eu não posso tomar por iniciativa porque existe uma ordem dentro da igreja. Aí o evangelista falou assim, ô velhinho, você está ficando doido? Como é que Deus te falou alguma coisa que não passou por mim? Aí eu saí da roda, entrei aqui dentro, falei assim, calma aí, Senhor. Se for o Senhor que falou comigo, porque tem muitas pessoas que têm dúvida disso, de como é que é ouvir a voz de Deus e tal. Se for o Senhor que falou comigo, eu preciso que o Senhor me confirme isso. Automaticamente o Senhor tem que fazer alguma coisa. Agora eu preciso de uma resposta do Senhor, porque se eu estou com dúvida ainda no início do meu entendimento, se eu estou com dúvida nisso, eu preciso que o Senhor faça algo. Aí veio as irmãs e deram as mãos, e quando deram as mãos dentro de uma roda, se formou o quê? Uma segunda roda. Aí por impulso eu fui para dentro dessa segunda roda receber oração. E o Gustavo, esses dias eu conversei com ele, eu falei, rapaz, você lembra daquela oração que eu fiz? Ele, eu lembro, você me colocou como um exemplo, né? Eu falei assim, exatamente, porque eu falei assim, Deus, Senhor, o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor falou comigo, já formou, agora eu preciso que o Senhor confirma, não pela fé do Gustavo, mas pela minha fé, que é pouca, mas eu preciso dessa confirmação, conforme o pastor disse aqui, dessa convicção. Batiza ele com o Espírito Santo. É muito fácil, talvez é difícil a pessoa buscar para si. Eu batizo ele com o Espírito Santo. E coloquei a mão na cabeça dele e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor batize com o Espírito Santo. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Começou a falar em línguas ali. Ele me abraçou, me agradeceu, obrigado por você ter orado. Tudo bem, a sua fé estava em ação, mas eu precisava de uma resposta do Senhor. Outra vez que fui trabalho de evangelismo, esses dias o pastor perguntou quantos irmãos tinham expulsado demônio. O irmão Luiz não levantou a mão, mas ele já expulsou demônio sim. Estávamos na casa de uma pessoa endemoniada, eu falei assim, Luiz, quem vai orar agora é você. Pode orar. Não, varão, meu Deus, nunca orei por ninguém não. Eu falei, pode orar, varão, que o diabo vai se manifestar pela sua oração e pela sua fé. Aconteceu na vida dele. Ele orou, e aí, quando perguntar de novo, você pode levantar a mão, varão. Você orou e a mulher tem até um vídeo lá para comprovar essa convicção que você teve. Então, esses são os exemplos que nós temos que carregar no nosso ministério. Eu acho o seguinte, que obreiro, pastores, sempre que tiverem a oportunidade de testificarem
as convicções de Deus na vida dos irmãos é necessário para que toda a igreja também possa saber que os irmãos fazem desafios com o Senhor, que os irmãos não têm dúvida acerca das convicções que têm. Os irmãos coloquem de pé, por gentileza. Vamos estar fazendo o fechamento dessa leitura. A leitura de número 11. Título da lição: Cultivando a perfeição que são, não fortificando, nem com injustiça, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 15:3. Amém. Obrigado, irmãos, por esse coral desencontrado, desordenado, bagunçado. Que o Senhor possa abençoar cada um de vocês a ter a mesma sintonia quando forem cantar. Até o início foi muito legal, né? Senhor meu Deus, misericórdia, Jesus. Aí depois pega o outro embalo, uma parte aqui no coisa, outra lá no outro. Jesus de Nazaré, eu mereço, né? Mas uma hora ele vai sincronizar. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. É assim, né? Senhor meu Deus, misericórdia, Jesus. Mas escola é lugar disso mesmo. Só pode errar na escola mesmo, que aqui é o lugar que se aprende, né? Vamos ouvir essas crianças maravilhosas aqui. Fica o nosso agradecimento ao pastor Tali, cada um dos irmãos, participante da escola bíblica. Olha, já está tudo. Adolescentes também. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, a vida do Senhor e a ressurreição. O
Primeiro eu quero parabenizar todos os pais, né, pelo Dia dos Pais. Geralmente as lembrancinhas dos pais é providenciada pela igreja, mas esse excesso de atividades na igreja consecutivas, eu terminei me esquecendo, eu estava organizando também o aniversário da minha mãe, e quando a irmã Edilane me falou, e era quinta-feira, não tinha como programar uma lembrança por parte da igreja. Então as professoras, tanto das crianças quanto dos adolescentes, David também, Jason, né? Jason também, eles programaram a lembrancinha, elas programaram, não foi a igreja que programou, ok? Mas a gente agradece porque elas se prontificaram a fazer quando a gente se perdeu em alguma situação. Mas que Deus possa abençoar. Espero que vocês recebam com muito carinho a lembrancinha que as professoras fizeram. Vamos para a limpeza do templo. Presbítero David, Jason, diaconisa Tâmara, diaconisa Cris e Alexandre vão limpar o templo hoje, junto com a diaconisa Edilane. Café da manhã. Pastor Gesiel, diácono Benjamin, irmã Tereza, pastor Brunello vão trazer a parte comestível, né? E líquidos, diaconisa Cris e irmã Regina vão trazer o café. Salve, irmãos, que Pai do Senhor. Amém. Classe dos adolescentes, 8 matriculados, 3 presentes, 5 ausentes, R$2 de oferta. Estrela da Manhã, 5 matriculados, 3 presentes, 2 ausentes, 2 visitantes, não teve oferta. Cordeirinho, 7 matriculados, 6 presentes, 1 ausente, 1 visitante, R$1,80 de oferta. Classe dos adultos, 31 matriculados, 27 presentes, 4 ausentes, 1 visitante, R$10 de oferta. Total geral de frequência, 43 pessoas, total geral de oferta, R$13,80. Se Deus quiser e Jesus não vier, à noite sairão reunidos a adorá-lo na beleza de sua santidade. Os irmãos do grupo Célula, observa se o grupo de vocês tem alguma atividade para fazer e realize com louvor, porque isso agrada ao nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé para agradecer ao Senhor por mais essa escola que tivemos na manhã deste dia. Agradecemos ao professor Tálio, aos professores dos adolescentes e das crianças, pelo relevante trabalho prestado ao Senhor nesta manhã. Convido aqui na frente o pastor Gesiel para fazer esta oração, nos despedindo com a bênção apostólica. Pode ser Jesus a todos. Oramos ao Senhor. Glorioso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por essa manhã abençoada que tivemos diante da tua presença, por essa lição preciosa, que são cada vez mais, ó Deus, para fundamentar a tua palavra nos nossos corações, para a classe, que o Senhor possa continuar abençoando ricamente cada um dos nossos professores, dos alunos que tem participado, que tem se dedicado, Senhor, no ensino das Sagradas Escrituras, que o Senhor possa continuar abençoando cada departamento da nossa adolescente, departamento infantil, pois entendemos que isso agrada e glorifica o nome santo do Senhor. Pedimos que nos conceda um dia abençoado, agradável diante de Ti, e assim nos permitindo na noite de hoje, ainda estaremos aqui para adorar e exaltar o Teu santo nome. É o que oramos ao Senhor, agradecendo por tudo em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós que aguardamos a vinda do Senhor. Nos e paz que o Senhor nos abençoe. Amém.